Editorial Rádio Cultural Maria Bugra. Assuntos do momento com a opinião qualificada do Centro Cultural Maria Bugra. Política, cultura, futebol e tudo o que acontece de importante em nossa cidade, no país e no mundo. Com o jornalista e escritor Marcos Henrique Guimarães. Todo dia, 8 horas da manhã. O Recruta Zero e a Estética da Morte. Nasci em uma época em que havia muito poder repressor nas ruas. E não só nas ruas, o poder repressor estava nos livros, no semblante da freira diretora do colégio público, nas revistas, nos jornais, na porta de entrada do cinema. Nasci no regime militar, no qual o slogan positivista Ordem e Progresso ecoava como um hino. Mas desde aquela época até hoje, nós brasileiros nos perguntamos: ordem para quem e progresso para quem? A vinda de grande número de trabalhadores do meio rural para construir as cidades na ditadura militar gerou em todos uma sensação de que o país decolaria em paz rumo ao futuro. Como ainda vivíamos em um país essencialmente rural, com relativamente poucos habitantes, os efeitos da violência urbana ainda não eram sentidos pela maioria da população. A quebra da economia nesse período, sem que a reforma agrária e a distribuição da renda fossem realizadas, nos trouxe como resultado o inchaço das áreas urbanas, sem a devida infraestrutura, a semente das grandes favelas. Sim, foram lá, no período militar, que surgiram esses aglomerados urbanos de pessoas abandonadas pelo Estado. Não que os governos civis não tenham tido sua parcela de culpa por omissão. Em suma, o progresso da ditadura beneficiou alguns da classe média, mas principalmente as elites do poder financeiro. E a ordem também foi mantida, mas principalmente a ordem do modelo de país entre os mais desiguais do mundo. Não é preciso lembrar a todos que os militares deixaram uma dívida astronômica para o povo brasileiro pagar, que representava em 1984 54% do PIB, bem diferente dos 15% que representava em 1964, no início da ditadura. A inflação no final da ditadura era de alarmantes 223%. Por outro lado, a concentração de renda nas mãos dos mais ricos na ditadura passou, segundo o índice Gini, de 0,54 em 1960 para 0,63 em 1977. Isso não é pouco, segundo os índices do Gini, que vão até o número 1. Traduzindo, houve uma brutal concentração de renda na mão dos mais ricos. E o que isso tem a ver com a segurança pública e a violência? É que muitos brasileiros não conseguem entender como os modelos sociais que escolhemos acabam gerando a violência que vai ser sentida pelo cidadão comum mais agudamente décadas depois. Agora, particularmente, a expressão polícia nas ruas parece ter se tornado o mote do referendo pelo qual se decidiu a última eleição. Mas, por paradoxal que seja, ter muitos soldados nas ruas não é um sintoma de que a sociedade e o Estado não fizeram a sua parte, não conseguiram construir uma democracia na qual as pessoas sabem os seus limites, direitos e obrigações, sem que precisem ser vigiadas e obrigadas a serem civilizadas? Isso não significa que alguma coisa falhou? O aparato repressor de qualquer país que não seja doente socialmente, como o nosso, é tão incômodo que devem escondê-lo para mostrar que são civilizados. É como se confessassem coletivamente que necessitam, sim, utilizar-se da força, em último caso, para conseguirem que as pessoas façam o que é certo. Mas elas, as pessoas civilizadas, não têm nenhum orgulho do poder repressor e por isso disfarçam o máximo que podem a sua existência. E onde os países civilizados escondem o seu aparato repressor? Nos quartéis. Sim, para eles, do primeiro mundo, o poder repressor fica melhor nos quartéis, tecendo teorias da conspiração, esperando a invasão de alienígenas ou talvez invadindo algum país do terceiro mundo, mas longe dos olhos da população. Fora do contexto dos quartéis, em países civilizados, o aparato repressor é considerado rococó, cafona, demodé, piegas, o sinal de que falharam em sua missão de construir uma sociedade pacífica dentro de seus países. Um dos casos que percebeu isso com muita nitidez na cultura pop mundial foi Mort Walker, com o Recruta Zero. E isso em um país que viralizou no mundo, através do cinema, sua visão romântica de belicismo e vocação para a guerra, os Estados Unidos da América. Walker desnudou diante de todos com sua arte o quão hilário é ter uma sociedade hierarquizada, violenta, repressiva, na qual o Recruta Zero, o último dos recrutas,
é o mais inteligente, bem-humorado e humano de todos. O escritor e jornalista paranaense Valmor Marcelino, falecido em 29 de setembro de 2009, já debatia premonitoriamente a questão da segurança pública há décadas. Em um dos seus livros, ele nos explicou que, na verdade, o poder repressivo se resume a um símbolo. Como não existe a mínima possibilidade de que haja um policial para cada cidadão, é necessário que a polícia represente, ou seja representada simbolicamente, antes de tudo como a presença do Estado em sua forma mais justa possível. E eu vou dar um exemplo disso para vocês. Recentemente, a China solicitou uma cooperação mais efetiva com a Itália, no sentido de acompanhar as atividades dos turistas chineses em território italiano, particularmente em Roma. As autoridades italianas quiseram saber quantos efetivos da polícia chinesa precisariam ser enviados para que isto fosse possível. Os chineses responderam que apenas 2 policiais na Praça da Sé já bastavam. E por que tão poucos? Ora, a simples presença de poucos policiais chineses era o suficiente para que seus cidadãos soubessem que a força do poder repressor do Estado chinês estava ali, porque na verdade a presença dos policiais era apenas um símbolo, uma representação desse poder. Pode-se alegar que o Estado chinês é repressor em si mesmo, e isso facilita sua representatividade. Em parte isso é verdade, mas o exemplo também serve para demonstrar como funciona a extensão do Estado em sua representatividade policial. Policiais ingleses que realizam rondas em lugares públicos não usam armas. A força do Estado está em impor seu controle de forma simbólica, e ao inverso, quanto mais o Estado precisa provar, através da violência que exerce algum tipo de controle social, mais se comprova que o Estado e a sociedade estão falhando em sua missão coletiva de estabelecer regras civilizadas para o convívio social. Quando isso acontece, é sinal que o Estado e a sociedade não estão conseguindo manter o tecido social saudável, ao ponto da barbárie estar se estabelecendo como forma de conduta de ambos os lados, o dos criminosos, o do Estado e do cidadão comum. E isso sempre vai significar um progressivo desgaste social do Estado e de suas instituições. Isso porque a criminalidade é um sintoma de uma doença, e não uma doença em si mesma. Por que as pessoas são violentas ou criminosas? Essa é uma grande tese sobre a qual se debatem tanto a esquerda quanto a direita. A direita afirma que as pessoas são violentas por si mesmas, já nasceram violentas, e que a violência não é resultado de um Estado que não consegue promover a justiça social através de suas políticas públicas, mas uma opção individual. E isto é parcialmente verdadeiro, porque é evidente que em países onde existe maior igualdade social, os números de crimes diminuem exponencialmente. Por outro lado, a busca por resultados imediatos para o problema da violência parece conferir ao Estado, como quer o ministro Sérgio Moro, a impunidade para que se extirpe o problema da violência com mais violência, com um suposto aval da população. O resultado dessa guerra ideológica sobre duas concepções distintas acerca das causas da violência não param de produzir vítimas de todos os lados da trincheira. De um lado, o corpo da menina Agatha Vitória Salles Félix, de 8 anos, baleada dia 21, nas costas, por um fuzil de um militar no complexo do Alemão, no Rio de Janeiro, junta-se aos corpos de outras 4 crianças mortas esse ano em conflitos envolvendo policiais. Do outro lado, dados da 13ª edição do Anuário Brasileiro de Segurança Pública demonstram que o número de suicídios entre policiais já é maior do que os confrontos em serviço. Ambos os lados da sociedade brasileira estão pagando um preço muito alto pela loucura coletiva que a nós foi imposta por um Estado que está longe de ser socialmente justo e, por isso, sua representação simbólica precisa provar a todo instante, com mais violência, que é capaz de acabar com a violência da injustiça que ele mesmo gera. Na extinta União Soviética havia muitos policiais nas ruas. Havia a temida KGB, símbolo do poder repressor do Estado. O país era cercado por um muro e arame farpado. Hoje, alguns equivocadamente afirmam foram os militares que evitaram que nosso país se tornasse uma ditadura comunista. Mas não foi a herança do poder repressor e a desigualdade social provocada por ele, juntamente com a omissão dos governos civis posteriores, que agora fazem com que cada lar precise de um muro mais alto, com cercas de arame farpado e um segurança particular? Há décadas, no auge do conflito entre o grupo terrorista basco e a Espanha, li na coluna da carta do leitor do jornal El País a opinião de um cidadão sobre a violência,
cujo título era Vamos nos matar a todos? O cidadão, consciente de que a violência geraria mais violência, buscava entender os motivos que levavam tanto o Estado espanhol como aos guerrilheiros bascos a promoverem ações que causam mais vítimas entre as pessoas que não estavam minimamente preparadas para uma guerra. Hoje, nós brasileiros nos encontramos diante da mesma pergunta do leitor daquele país ultramarino. Até quando vamos nos matar a nós mesmos? Até quando vamos nos matar a todos? Este é seu jornalista Marcos Henrique Guimarães, para o editorial da Rádio Cultural Maria Bugra. Muito obrigado. Editorial Rádio Cultural Maria Bugra. Assuntos do momento com a opinião qualificada do Centro Cultural Maria Bugra. Política, cultura, futebol e tudo o que acontece de importante em nossa cidade, no país e no mundo. Com o jornalista e escritor Marcos Henrique Guimarães. Todo dia, 8 horas da manhã.